Gente, boa tarde. Estamos iniciando hoje nossa terceira aula do curso de férias. Já ministrei a aula sobre as formas elementares de anulação, que são as causas que zeram a redação. É mesmo. Tiago, a apostila não está aparecendo, não. Pronto. A competência 1, né? Que eu espero que vocês tenham assistido a aula, que a competência 1, gente, é uma das mais difíceis. Na verdade, é a que a gente mais precisa ter mais um pouco de interesse, de treino, leitura, é uma das mais difíceis. Essa competência 1 foi a que passou sábado não, domingo, gente, é a mesma, ela também é cobrada nos concursos, tá bom? É o critério da estrutura sintática. Então, independente que o curso de férias está misturado, né? Tem aluno se preparando para o Enem e concursos, tem aluno que é só para o Enem, tem aluno que é só para concursos. Então, a gente aprendendo a estrutura baseada nessas apostilas que eu estou ministrando, vocês estão aptos para fazer qualquer concurso que o gênero seja o dissertativo argumentativo. A não ser que seja um estudo de caso, outro tipo de gênero, porque tem banca que pede outro tipo. Por exemplo, se for um estudo de caso, esse material já não serve, porque tem que ser outro tipo. Mas para o texto dissertativo, argumentativo, é nessa estrutura aqui, tá bom? E aí, ó, no concurso da PM mesmo, essa competência, todas essas competências, elas são cobradas, só que lá no concurso é critérios, tá? O concurso não avalia por competência, é por critério. Mas esses mesmos aqui, entendeu? Na PM mesmo, o 4, o 5 é os aspectos gramaticais. Então, você também tem que, se errar crase, vírgula, acentuação, perde ponto também, assim como no Enem. No concurso, a competência 2 também é cobrada. Gente, os concursos também querem repertório, os concursos também querem que vocês abordem o tema, entendeu? Façam o tema assim, a forma completa, a quantidade de linhas, então é por isso que a gente tem que estudar essa competência aqui, entendeu? Lá no concurso da PM, essa competência que nós vamos ver, ela está dividida em 2 critérios, o 1 e o 4, né? Atendimento ao tema, informatividade e argumentação. Então, a banca OCP quer saber se você entendeu o tema, colocou repertório, só que essa banca não está tão preocupada com repertório. Otílio, no Enem é obrigatório ter pelo menos um, tá bom? Só porque eu ensino a estrutura nota 1000. Toda redação nota 1000 tem 3, viu? Ó, gente, vamos fazer pergunta, é muito importante. Essa pergunta que o Otílio fez foi bem importante. No Enem, eu ensino 3 repertórios. Na introdução, e aí na conclusão, só retoma, né? Esse ano eu recebi vários alunos que eles colocavam um novo repertório na conclusão, né? Eu disse, não é assim não, vocês vão só retomar o que citaram no final. Só que nos concursos tem banca que não precisa, entendeu? Fazer isso. Então, o repertório para quem está estudando para o Enem é obrigatório ter pelo menos um, mas eu ensino 3, né? Porque a gente vê logo mesmo a estrutura nota 1000. No concurso da PMPE, do Instituto da OCP, só precisa um repertório. Eu estou ensinando 2, opcional no desenvolvimento, porque é só 20 linhas a redação, né? Então, não tem muito espaço. Se for colocar tantos repertórios, pode ser que o participante não consiga argumentar em 20 linhas. Mas, a partir de agora, vocês vão ouvir muito repertório, tá? E quem aí gosta de filmes, séries, vocês gostam de ler livros, de assistir jornais, sites confiáveis, revistas, que a partir de agora eu preciso muito que vocês estejam muito ligados em tudo, gente, na atualidade, viu? A banca OCP mesmo é um tema da atualidade.
Eu já mandei para os alunos vários links, vários assuntos vai baseado na inteligência artificial, questões relacionadas a garimpo ilegal, meio ambiente, essas questões que estão faladas assim muito na mídia, tem que estar informado, entendeu? Porque o concurso, uma das características dessa banca é temas atuais. Né? Já o Enem é um pouco o contrário. O que é que o Enem busca? O Enem já tenta pedir um tema que a pessoa não está nem esperando. Né? Então, mas não que não caia, às vezes cai. Um tema que está muito em alta. Né? Também. Então, a gente tem que estar preparado e estudar tudo. Né? Ler um pouco sobre todos os eixos. Então, a partir de agora, gente, nós vamos ter uma atividade no fim da aula que eu vou passar, né, bem simples, com os repertórios, porque a partir de hoje vocês vão ter que, tudo vai ter novela, repertório, gente, tudo que vocês assistirem, vocês vão gravando para usar nas redações como repertório. Viu? Pronto, pois vamos lá. Competência 2. Gente, é uma competência fácil. Muitos alunos gabaritam essa competência. Muitos. Infelizmente, meu curso nunca teve 1.000, quase tem, mas nunca teve por conta da competência de domingo. A1, gente, é a grande inimiga, porque ela só aceita 2 desvios e uma falha na estrutura sintática. E aí é um pouco difícil você só acertar, só errar, ter 2 erros na redação, né? Então, é por isso que é mais difícil ela. Mas essa competência 2, quase todos os meus alunos gabaritam essa competência aqui. Ela não é muito difícil, não, gente. O que ela vai avaliar? Ela vai avaliar 2 elementos, o tema e o repertório, entendeu? Então, é essa competência aqui que tá ligada ao tema. Por exemplo, vem lá no final, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Deixa eu ver um tema. Impactos ambientais no Brasil. Pronto, aí você vai ter que abordar todos os elementos do tema. Essa competência ela vai penalizar se você esquecer de um dos elementos da frase temática, entendeu? Então, é muito importante abordar todos os elementos. Então, ó, você tem que compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas do conhecimento. Quais são, gente, as áreas do conhecimento? A geografia, física, história, que mais? Sociologia, filosofia. Então, a partir de agora, na escola, quem ainda estuda, quando vocês estiverem estudando sociologia, filosofia, vocês prestem muita atenção nas teorias dos filósofos, entendeu? Karl Marx, Pierre Bourdieu, porque o que eles afirmam, as teorias são muito usadas em vários temas na redação, entendeu? Então, vocês podem usar. Então, vocês já estão aproveitando e estudando redação também, tá? Então, ó, dentro do limite do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa quer dizer que tem que ser em terceira pessoa, tá? Então, ó, vamos ver o tema. A competência 2 vai avaliar o tema, se você abordou ele, né, de forma completa. Vai avaliar, nós vamos ver cada um, gente. Tangência, fuga ao tema e atendimento ao tema. Mais abaixo nós vamos ver cada um. Vai avaliar o texto dissertativo argumentativo. Então, ó, tem aluno, gente, que ele já não pode tirar 0. Ele faz umas 10 linhas em primeira pessoa, contando uma história, um relato, e faz o resto em terceira. Então, eu já não posso dar 0. Porque ele fez misturado, tem característica do texto dissertativo argumentativo. Só que, nessa competência, ele vai perder vários pontos, viu? Do mesmo jeito é no concurso. Se ele fez alguns períodos o texto dissertativo argumentativo, mas se ele sai do texto e começa a adentrar no texto falando em primeira pessoa, falando assim, tipo o relato dele mesmo, aí ele já perde ponto nesse critério aqui, da análise do tema, tá? E o repertório. O repertório vai ser bem avaliado nessa competência, entendeu? Eles vão avaliar se você fez um repertório baseado nos textos motivadores. O que é isso, gente? Lá na coletânea de textos, que vocês vão entender melhor quando começar a prática, tem vários repertórios. Só que você pode pegar eles e colocar na redação? Pode. Só que você, no Enem, não tira marquê 120 nessa competência. Porque o que eles vão marcar lá? O repertório baseado nos textos motivadores.
que significa? O aluno não sabe ou não lembrou de nenhum repertório e aí pegou os que estão nos textos da coletânea, entenderam? Então, aí não pode. Assim, pode, mas a gente vai usar um novo para que vocês subam dos níveis 4 e 5, que é de 160 a 200 pontos. Vai ser avaliado também se o repertório de vocês é não legitimado, se é falso. Gente, tem aluno que inventa repertório, né? Eles já sabem do peso que o repertório tem, muitos inventam, colocam lá dados estatísticos absurdos que não tem nada a ver, né? E aí, não, se o corretor parar mesmo para verificar a validade, né? Verificar se realmente o dado é válido, ele vai marcar lá que seu repertório é não legitimado, então não conta, é como se você não tivesse usado, tá? Então você tem que usar legitimado, é aquele que é verdadeiro. Então, se você colocou lá uma teoria de algum filósofo, eu já sei que existe, eu nem vou parar para pesquisar, porque eu sei que, né, é verdadeiro. Pertinente e produtivo. Então, o que é isso? Tem que ser ligado ao tema, entendeu? E produtivo é quando você associa ele à discussão proposta, que é quando você liga com os conectivos. Nós vamos ver todos esses elementinhos aí na prática, nos exemplos. Pode passar. Gente, qualquer dúvida pode ir perguntando. Ó, o tema, né? Aí eu coloquei aqui, gente, o tema do Enem 2020. Estava muito em alta a pandemia, aí o Enem cobrou mesmo um tema relacionado à pandemia. A gente sabe que na época da pandemia, muita gente ficou isolada, né? Com medo de morrer do Covid-19, né? Então, houve muitos casos do aumento de depressão, ansiedade, toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas ficaram... Eu conheço uma pessoa que ela... o couro do braço, a pele, arrancou toda, que ela passava tanto álcool em gel, com limpol, com sabão, toda hora, foi só aumentando o nível que pronto, ela não fazia mais nada, era o dia inteiro só na pia, só lavando, aí teve que ir no médico, teve que medicar, teve que fazer o tratamento. Então, o Enem cobrou o tema e foi bem pertinente para o momento, né? A atualidade, que era a pandemia. Então, foi os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Tema meio grande, né? Então, o tema foi esse. Assunto. O assunto é o recorte do tema. Então, se você for tirar o assunto, é doenças mentais, entendeu? Aí, gente, os eixos temáticos. Eu ensino eixo tanto no concurso como no Enem. O que a gente tem que fazer? A gente estuda, não é por tema, a gente estuda por eixo temático, é mais prático. Quais são os eixos? Tecnologia, né? Ó, toda semana eu costumo passar misturado. Ó. Eu passo uma proposta no eixo tecnologia, no eixo saúde, no eixo meio ambiente, no eixo economia, direitos e cidadania, entendeu? Educação e ciência, arte e cultura, porque a gente não sabe o que vai cair. Então, estudando por eixo, você já está... É mais prático, porque os repertórios de um eixo, eles servem para todos os outros eixos, entendeu? Aí, cada eixo envolve uma série de temas, gente. E aí, a gente tem que estar preparado e estudar todos, entendeu? Então, a gente vai treinar a redação dividido por esses eixos aí. Agora, vamos ver sobre a tangência ao tema. Como não tangenciar o tema? Gente, o primeiro passo para que vocês não tangenciem o tema é vocês abordarem todas as palavras da frase temática. Pode sim. Agora, os repertórios é bom que seja do mesmo eixo, ou então coringa. Por exemplo, se cair automedicação, né? Que é no eixo saúde. Aí é muito bom você colocar um repertório do eixo saúde. De acordo com Platão, o que importa não é viver, mas viver bem. Né? Então, se automedicar não é viver bem. Entendeu? Então, nesse caso aí, eu acho melhor do mesmo eixo mesmo, que aí não mistura, entendeu? Para não ficar misturado. Mas se for alguma informação
informação pertinente que se encaixa de um eixo para o outro, pode. Tá bom? Ó, gente, então, ó, para você não tangenciar, você tem que abordar todos os elementos do tema, entendeu? Se você for bem prático em sinônimo, melhor ainda. O que é os sinônimos? São palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, doenças mentais, que foi o tema 2020. Você pode colocar transtornos psicológicos. É a mesma coisa. E o corretor vai entender que você retomou por sinônimo. Agora, o que importa é você retomar. Se não lembrar de sinônimo, professora, aí coloca do jeito que está lá no tema, tá bom? Mas o que importa é vocês colocarem. Então, ó, vocês vão utilizar as palavras-chave do tema ou sinônimos em todos os parágrafos de sua redação, articulando com suas ideias, entendeu? Então, menciona na introdução a primeira vez, no desenvolvimento 2, 1 e 2 de novo, ou por sinônimo, ou por sinônimo, e na conclusão você retoma, entendeu? Aí tem o tema aqui do Enem 2021. Foi, 2021. Invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à internet no Brasil. Gente, por que está preto o I, o DI, o A e o NU? Porque os artigos, as preposições, entendeu? Não são palavra-chave. Então, só é palavra-chave as palavras mesmo, que representam verbo, substantivo, entendeu? Então, aí, só é palavra-chave, invisibilidade, registro civil, garantia, acesso, cidadania e Brasil. Tá bom? Então, o que é a tangência? Para entender a tangência, é muito importante vocês analisarem isso aqui, ó, essas partes. E vale também para o concurso, viu, gente? Lá no concurso, vocês vão abordar o tema de forma completa. A tangência caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos do tema, viu, gente? Ou relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldade de leitura, interpretação, que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Aí eu trouxe um exemplo, gente, de uma redação que está tangente. Qual era o tema? Era esse de cima. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Gente, quando o aluno tangencia o tema, ele tira uma nota péssima, tá? Ele tira a metade dos pontos. Por exemplo, a competência 2 no Enem, ela vale 200 pontos. O aluno tira 80, menos da metade. Nos concursos também. Agora, nos concursos vale menos. Por exemplo, tem critério que vale 5 pontos, outras bancas vale 10, outras vale 20. Então, se você tangencia, você tira a metade. Se valer 10 aquele critério, você tira 5 ou menos. Às vezes tem instituto que ainda é menos. Por quê? O aluno demonstrou o quê? Dificuldade de interpretar o tema. Então, ele abordou parcialmente, ele abordou só a metade ou nem a metade, um pouquinho, deixou o resto sem entender, tá? Então, ó, nessa redação, a única coisa que o aluno abordou foi cidadania. Ele nem falou de invisibilidade, do preconceito, nem da dificuldade em estudar, em fazer uma inscrição, um cadastro. Ele nem mencionou invisibilidade, nem registro civil. Ele só mencionou um elemento, só cidadania, entendeu? Gente, se ele não tivesse mencionado nem cidadania, quanto vocês acham que ele tinha tirado? Se nem o termo de cidadania ele tivesse colocado aí. Alguém sabia a nota? Zero. Muito bem, ó, time. Tinha tirado zero, fugar o tema, né? Não entendeu, fez aí um texto, outro assunto, e não tinha abordado o tema. Então, esse aí escapou, né? Tem vez, gente, que eu estou ali na correção, eu já penso que o aluno vai tirar zero. Quando chega lá no último parágrafo, ele coloca um dos elementos do tema, aí ele escapa do zero, já não pode dar zero, porque ele citou pelo menos um, né? Mas ele vai ser bem castigado, gente, vai perder muitos pontos na competência, entendeu? Então, ó, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão. Eu não, mas principalmente na escola, ou quem estuda mais baixa, interpretação de texto, ajuda muito,
Porque, às vezes, o aluno lê a frase temática, lê os textos, não entendeu, né? Aqui mesmo, não era do meu curso, não, mas teve uma menina daqui do Quem, de onde eu moro, o tema foi no Enem 2018. Qual foi mesmo? Foi um tema enorme, eu não lembro direito. Lembrei. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, você tinha que falar como é que você é manipulado, influenciado pela internet, entendeu? Mas ela só falou de fake news, só notícias falsas. Tirou o zero para fugar o tema. Então, quando ela saiu falando, os estudantes disseram que quando ela saiu falando disso, racharam. Mas ela falou de fake news, já acharam estranho, mas não falaram nada, né? Então, ela zerou para fugar o tema. Então, você ler é um dos critérios que tem mais zero, é o zero por fugar o tema, gente. O aluno lê os textos, lê a frase temática e ele entende outro assunto, faz a redação ali sobre outro tema, outro assunto, entendeu? E aí, zero, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, a gente não vai precisar nem ler essa redação. O aluno só falou de cidadania e esqueceu de falar de registro civil, de garantia do acesso à cidadania no Brasil. Falou aí muito de racismo, não sei se vocês percebem, racismo, gente. Racismo, entendeu? Pode passar, Tiago. Repertório, gente. Um elemento aí muito que a gente, a partir de agora, vamos falar muito de repertório, entendeu? Elemento importante para a redação do Enem. O repertório ele vai ser avaliado em mais competências, na 3 também, entendeu? Então, o repertório, tanto no Enem como no concurso, ele vai ter um peso muito grande, entendeu? Elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação, experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, se você está falando sobre tecnologia, aí, deixa eu ver o tema. Desigualdade no acesso à tecnologia. Aí você tem que lembrar de alguma citação relacionada a isso. Pode ser citação, pode ser período histórico, pode ser dado estatístico, pode ser alguma reportagem que você assistiu. Por exemplo, o Pierre Levy, ele diz assim, toda nova tecnologia cria seus excluídos. Pronto, então essa citação, ela já se encaixou aí no eixo, entendeu? Então é muito importante vocês conhecerem os repertórios. E a partir de agora eu gosto assistir muita série, filme, relacionado a esses temas sociais. Gente, eu pulei as partes embrionárias. Ainda bem que é bem simples, ó. Parte embrionária, gente, é aquelas partes da redação que são muito curtas, entendeu? Por exemplo, ó, o participante aí, ele fez uma introdução de 2 linhas, entendeu? Aí a redação inteira ele não tirou zero, mas ele vai ser muito penalizado aí na competência 2. Tá? No concurso também vale, gente. Você não vai, por exemplo, uma redação de 30 linhas, você fizer 15, 14, 10, está embrionário. Então, a parte embrionária é quando a introdução ou o desenvolvimento, a conclusão, são muito curtas. Uma das 3. Se só tiver a introdução e o resto grande, é embrionário também. Tá? Então, é por isso que é bom a gente saber. Introdução, geralmente 5 linhas. Os do desenvolvimento, 7 linhas. A conclusão, 5 linhas. Entendeu? Então, é bom já fazer essa quantidade de linhas. Pode passar. Qualquer dúvida, pode perguntar. Gente. Pronto, gente. Então, o repertório ele vai ter que ser essas 3 partes aí.
o primeiro repertório, eu coloquei 3 repertórios aqui, é na estrutura do Enem, porque o primeiro repertório é lá na introdução, o segundo repertório é lá no desenvolvimento 1 e 2, e o terceiro, não, segundo no desenvolvimento 1, terceiro no desenvolvimento 2. Conclusão, não tem repertório, só retoma. Nos concursos, depende da banca. A OCP, um repertório já está bom, porque a redação é só 20 linhas. Já SES Gran Rio, eu ensino 3. FCC queria 3 repertório obrigatório. O concurso que eu monitorei da FCC, lá do TJ Tocantins, era 3 repertórios que tinha que ter na redação. Entendeu? Então, vai depender da banca, mas todas querem repertório. Então, nós vamos aprender, né? Porque já vai adiantar, né, e beneficiar tanto para o Enem como para o concurso. Então, o primeiro repertório, cuidado, ele tem que estar relacionado ao tema da redação, entendeu? Então, se o tema for sobre, vamos ver aqui um tema, o endividamento da população brasileira. Pronto. Então, vamos ver um repertório. Alguém lembra? O filme Até que a Sorte nos Separe. Já assistiram o filme, Tino e Jane? Pulei. Eita, não vi não. Tiago, coloca lá no tripé do Bom Repertório. Legitimado. O que é o repertório legitimado, gente? Não esqueçam. É o repertório verdadeiro, entendeu? Então, vocês não podem inventar. Às vezes, eu paro a correção para verificar. Tem aluno que coloca dados absurdos. Tal pesquisa mostra, que aí coloca porcentagem lá bem absurda. Mentindo, gente, que ele quer ganhar ponto, que ele sabe que o repertório é importante. Então, às vezes, eu até digo para os meus alunos, gente, dado estatístico é só em último caso, porque às vezes os dados ficam um pouquinho